Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, e eu entrei com fone, gente, eu só vi agora porque eu estava ouvindo o Lula, que discurso agora na ONU. Ele estava falando, né? Na verdade, ele está falando ainda, mas eu entrei ao vivo e tive que parar de escutar. Mas para quem não sabe, a gente está com uma transmissão paralela, passando o discurso do presidente Lula na Assembleia da ONU, que está acontecendo agorinha, e eu nem percebi que eu ainda estava com meu foninho aqui, ouvindo aí o presidente. Mas vamos lá, vamos conversar hoje sobre coisas bem importantes. A gente vai repercutir partes da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no N1. Então a gente vai inclusive fazer um paralelo com a ata do Copom, que saiu hoje pela manhã. Vamos também pegar outros aspectos da entrevista para comentar com vocês, para a gente criticar, também, né, ver o que tem ali de críticas a fazer e também coisas para ressaltar que foram muito boas na entrevista. Outro assunto que a gente vai passar com vocês é o Javier Milei, se der tempo, porque ontem eu estava começando a falar, falei, pega o doce de leite, né? Vamos pegar o alfarrol, vamos todo mundo sentar aqui para falar de Javier Milei. E a gente foi atingido por uma queda de energia aqui na região, no bairro que a gente está. E a gente sabe o quanto isso é reflexo da falta de investimento em infraestrutura de uma empresa privatizada que trabalha com energia em São Paulo, a Enel. E a gente sofreu com isso ontem, a gente ficou sem energia há um tempão e o programa caiu bem naquele momento que eu falei que ia cair. Inclusive, estou acertando mais que o mercado financeiro. Em menos de uma semana, acertei 2 vezes. Falei o negócio do Milei que aconteceu e também falei que a energia ia cair e ela caiu naquele momento. Já estou com um time melhor que o mercado, que vem revisando as projeções do Focus, à torta e à direita, aí pelo menos há 19 semanas de revisão. Agora deu uma pausinha, né? Mas a gente vem de uma série de revisões. E isso é assunto do nosso programa também. Se der tempo da gente chegar lá, a gente vai falar do Focus e o que mudou, o que não mudou. Além disso, tem novas sanções no Brasil. A gente teve um novo ataque aí de Trump em relação à família de Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras que ainda não foram nomeadas, que podem perder o visto. Então hoje o assunto está bem completo, né? O programa está bem completo, tem assunto pra caramba. Já vamos passar então para a nossa agenda para ver o que saiu, o que não saiu, quem fala, quem não fala, porque a agenda está extensa. Às 4h30 da manhã, e aí esse mesmo calendário se estende até às 5h30 da manhã, na Alemanha, Reino Unido e na zona do euro, saíram os PMIs, né, os índices de gerentes de compras, ou índices de atividade dos gerentes de compras, do setor industrial, do setor de serviços e o PMI composto, que é a composição dos dois, basicamente. Então, como é que fica, né, essa divulgação? Ela ainda é preliminar, é como se ela fosse uma prévia do PMI, e o PMI, só para quem está aqui pela primeira vez, é um índice de atividade que mede a atividade econômica ou dos setores. Então ele vai ver como é que está o setor de serviços, se ele está acelerando, se ele não está, se ele está crescendo ou se ele está contraindo e em que velocidade. E depois da economia como um todo pelo PMI composto. Aqui medição preliminar, até porque setembro está na metade ainda, né? Quase no finzinho, né? Da metade para o fim já. Então a gente não tem a medição final, mas já tem uma ideia de como devem vir esses indicadores em seguida. Às 6 horas da manhã, o economista-chefe do Banco da Inglaterra participa de um evento em Genebra, na Suíça. A gente tem também na França, 6 horas da manhã, a OCDE divulgando o relatório interino de perspectivas econômicas. E aqui no Brasilzão, às 8 horas, IPCS da terceira quadricemana. IPCS porque ele é o IPC, né, Índice de Preços ao Consumidor, semanal, medido pela FGV. E aqui a gente está falando da terceira semana de setembro. Mas não para por aí, porque hoje a agenda está recheada. Às 8 horas saiu a ata do Copom, e essa a gente vai passar tintim por tintim com vocês, porque tem ali aquele copia e cola, né, aquele repeteco do mês passado, e alguns pontos importantes para a gente trazer de crítica em relação a essa manutenção da taxa de juros em patamares quase escandalosos. 9h10 da manhã na Áustria, a presidente do Conselho de Supervisão Bancária, a Cláudia Buck, participa de uma conferência de autoridade do mercado financeiro.
Às 10 horas da manhã, voltando para o Brasilzão, sai sondagem da indústria da construção. E aqui, né, aquela sondagem do CNI, por isso que é sondagem da indústria da construção, não é a da FGV, que a gente está acostumado a passar aqui do programa, mas da Conferência Nacional da Indústria. A gente tem aqui também, às 10 horas, o presidente de supervisão do FED, na verdade a presidente, né, da supervisão do FED, a Michelle Baumann, participando também de um evento da Associação de Banqueiros em Kentucky. E às 10h45 sai o PMI composto industrial e de serviços, só que dos Estados Unidos, preliminar de setembro. Mas não para por aí, porque a gente tem mais um quadro de agenda. Hoje, como eu falei, a agenda está bem cheia. Às 11h20, daqui a pouquinho, o membro do Banco Central Europeu, o Piero Cipollone, vai participar de uma conferência sobre o futuro das finanças. Às 13h35 é a vez do Jerome Powell falar em um evento da Câmara de Comércio que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Ontem a gente teve alguns dirigentes também falando nesse evento. E isso é muito importante porque a gente tem um momento de dissenso, né? A gente não tem um consenso entre os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos em relação aos cortes de juros. Então, qualquer sinalização que venha de algum deles ou do próprio presidente Jerome Powell vai ser levada muito em consideração. Então, está todo mundo de olho esperando Jerome Powell falar às 13h35, ainda mais nesse momento, que não, além da falta de consenso, a gente ainda tem a tensão entre Donald Trump e Jerome Powell e o Fed, né? A Lisa Cook também está na mira. Então a gente tem esse momento de tensão e por isso deve ganhar mais relevância do que já tem normalmente a fala do Jerome Powell. Às 9h30 no Japão, sai PMI composto industrial e de serviços também preliminar de setembro. E durante o dia, né, aí ao longo da manhã, como estamos acompanhando, tem a Assembleia Geral da ONU, inclusive quem fala agora é o presidente Lula. No Japão, feriado do equinócio de outono deixa os mercados fechados. Esse é outro que a gente podia pegar, né? Porque setembro está meio faltando feriado. A gente tem o 7 de setembro, caiu no fim de semana. Olha que bom seria se a gente tivesse o feriado de equinócio no nosso calendário caindo numa terçona, hein? Mas não temos, esse ficou só para o Japão e a gente fica aí com menos feriados no mês de setembro. Agora vamos falar do Alexandre de Moraes e das novas sanções, né? O Brasil está no radar, o Brasil está na mira e a gente está sob ataque aí de Donald Trump. O governo Trump anunciou novas sanções ontem, né? Até falei, olha, a gente está para sair, as sanções vão ser divulgadas agora, então caso a gente tenha qualquer atualização, eu aviso vocês. A luz caiu, o programa acabou e as sanções saíram um pouquinho depois, ali por volta das 11h24, aqui a gente já não estava mais no ar. Então eu estou trazendo a atualização agora porque o governo Trump colocou, além do Alexandre de Moraes, a sua esposa, né, a Viviane Barsi de Moraes, nas sanções também da Lei Magnitsky. Então agora o casal passa a ser sancionado pela Lei Magnitsky e pode ter ali, né, as suas transações financeiras afetadas por essa decisão do governo do Donald Trump nos Estados Unidos. Agora, alguns pontos que a gente tem aqui para pensar. Porque a gente já tinha ali a Alexandre de Moraes sancionado, agora ele sanciona a esposa. Então, você tem, né, aquela questão de cartões de bandeiras estadunidenses não podem fazer negócios com a pessoa. Algumas empresas de tecnologia, se a pessoa tem contas, como estamos falando de empresas americanas, pode ali deixar de fazer negócios ou de prestar serviços para essas pessoas. Então é uma forma de você tentar, né, dificultar a vida e cercear aquelas pessoas para que elas cumpram alguma... Aqui nesse caso é pressão mesmo, porque a gente não está falando de violadores de direitos humanos, a gente não está falando de pessoas que, né, tiveram alguma medida ali de violação mesmo de direitos humanos, como a gente conhece. A gente está falando de um instrumento de pressão que tem a arbitrariedade de Donald Trump. Então, Donald Trump não precisa de um colegiado para decidir, ele não precisa de nenhuma forma ali multilateral para fazer essa decisão. É totalmente unilateral, né? Embora isso seja redundante, é unilateral. Então, Donald Trump decide e consegue colocar isso em vigor. E aí ele está usando um instrumento, uma lei dos Estados Unidos, para pressionar pessoas que sejam ali seus adversários, então que tem alguma divergência em relação ao governo Trump, o governo atual dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes, a gente sabe que tem toda a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo,
tem esse fator de pressão, mas o STF está na mira por outra questão também, que a gente não pode deixar de lembrar aqui, né? A gente tem que lembrar, não pode esquecer, que é justamente o embate que teve entre o STF e as Big Techs nos Estados Unidos. Então, não só tem o julgamento ali do Bolsonaro, né, rondando, né, nessa decisão, é porque ele está tendo... A justificativa é que a gente tem uma ditadura da toga, um judiciário autoritário e que o Alexandre de Moraes estaria usando seus poderes para ser uma pessoa ditadora, os poderes do judiciário para ser um ditador. Essa é a desculpa do Donald Trump, que a gente sabe que não faz o menor sentido. Donald Trump entende zero do processo judiciário brasileiro, porque senão ele não estaria também colocando pressões do jeito que está em relação às tarifas, que a gente está na seara econômica aí, para uma mudança do judiciário. E no Brasil a gente tem poderes independentes. Então Donald Trump parece que não conhece nada disso, passa por cima de tudo isso quando ele toma esse tipo de decisão. Mas a justificativa é essa. A gente sabe que tem um pouquinho a mais, né? Além disso, porque afinal, né, Jair Bolsonaro é uma pessoa que Donald Trump costumava conhecer, né? Somebody I used to know lá, alguém que eu conheci numa selfie, não deu muita importância, mas ele está usando isso como justificativa de forma conveniente. Então ele pega ali um discurso conveniente e usa a seu favor. Só que por trás disso, a gente tem o embate que eu estava falando agora, do STF com as Big Techs, né? Para quem não lembra, o STF ele decidiu ali pela retirada do conteúdo ilegal do ar e a responsabilização das Big Techs em relação à manutenção desse conteúdo. Então isso é um ponto também de divergência ou de incômodo para as Big Techs. E as Big Techs, como a gente bem sabe, também financiaram Donald Trump. Então aqui a gente vê um movimento não só para ele conseguir falar ali, porque eu estou indo contra a ditadura que está acontecendo no Brasil, a ditadura da toga, né? Eu ia falar cagação de regra. É uma cagação de regra, né? Estados Unidos faz isso. Fala que o Brasil está promovendo uma caça às bruxas. Então, eu acho muito hipócrita e muito curioso os Estados Unidos falarem sobre caça às bruxas, quando no mundo todo e durante séculos, quem promoveu caça às bruxas foi justamente o país, né? Então, o país estadunidense. Então, a gente vê, né, que tem todo esse discurso, essa narrativa sendo construída para essas sanções, mas na verdade é um instrumento de pressão. E ele usa Alexandre de Moraes e sua esposa como exemplo. Então, ele sanciona, né, dificulta ali as negociações financeiras, os bancos acabam ficando também amedrontados com isso, porque eles precisam cumprir essas sanções para poder continuar operando dólar, para continuar operando nos Estados Unidos com tranquilidade, principalmente bancos que vão ter ali as suas operações nos Estados Unidos, eles não querem serem fiscalizados pelo OFAC, que é o órgão, né, o braço que acaba executando as sanções da Lei Magnitsky. E aí eles ficam nessa sinuca, né? Ainda mais depois da decisão do Dino de que a gente precisaria passar pelo processo aqui no judiciário brasileiro para aplicar uma lei. E aí o banco fica, eu descumpro aqui ou eu descumpro lá. Só que a pressão vinda dos Estados Unidos é maior por conta da hegemonia do dólar. Então o banco fica numa sinuca de ir para o lado mais ali lucrativo para ele, ou que ele vai perder menos dinheiro. E aí a gente começa a ver que isso é um instrumento de pressão. Ele está dando um recado, inclusive para outros ministros. E aí eu vou pegar aqui um trechinho de uma matéria que eu separei para vocês, que fala justamente sobre isso, né? Porque ainda tem uma outra parte dessa sanção que ainda não foi divulgada, que seria em relação a vistos. Revogação de vistos de autoridades brasileiras, mas que ainda não foram nomeadas. Eu até ia pegar o trechinho, mas acho que não precisa. É justamente, né, esse exemplo dado pelo Alexandre de Moraes e agora a sua esposa, ele está usando os dois de exemplo. Olha o que eu posso fazer de forma unilateral e arbitrária. Então, vocês tomem cuidado com as decisões e para quem vocês vão defender, porque eu posso revogar visto, eu posso aplicar Magnitsky. Então, a gente vê o Donald Trump exercendo um poder autoritário, um poder unilateral, sancionando autoridades brasileiras, sem ali a justificativa correta, porque, né, o juiz passar por um processo de julgamento aqui no país não é exercer uma ditadura da toga, mas na visão de Donald Trump,
isso é colocado dessa forma para ele poder usar de justificativa como desculpinha para fazer o que ele está fazendo. E com isso ele vai exercendo os poderes ali hegemônicos dos Estados Unidos, imperialistas dos Estados Unidos, para ir cercando um país a tentar fazer as vontades dele se submeter. Mas, como a gente bem ouviu no comecinho do discurso aí do presidente Lula da ONU, a gente não vai baixar a cabeça, não vamos ser aí subservientes aos Estados Unidos. E eu acho que esse recado precisa ser dado e foi, inclusive, aplaudido aí de manhã, presidente Lula na ONU. Mas aqui a gente vê, né, como esse instrumento imperialista, essa lei que é imperialista porque ela vai atuar em outro território, ela tem ali essa forma de pressionar e mostrar poder dos Estados Unidos, como todas as outras medidas que a gente vê em relação ao país. Então, muito importante a gente falar sobre isso e atualizar essas novas sanções aí impostas pelos Estados Unidos no Brasil. E até foi isso, já pegando o gancho aqui, que fez a nossa bolsa cair ontem. Muita indefinição, muita incerteza em relação a próximas sanções. Quem que pode ter o visto revogado? Será que outros ministros vão ser atingidos pela Lei Magnitsky? Como ficam os bancos em tudo isso? Então ontem foi um dia mais pessimista, apesar do otimismo lá fora por conta do corte de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o dia foi mais pessimista. Então a bolsa caiu 0,52 e o dólar subiu também, mostrando, né, essa incerteza em relação as empresas brasileiras e também a sustentabilidade de um patamar mais baixo do dólar. Diante da incerteza, o investidor estrangeiro, por exemplo, ele vai olhar para o país e vai ver algumas oportunidades num país emergente. Mas se esse país emergente está com algum foco de incerteza, ele pode tirar o dinheiro por um momento. Quando os ativos baixarem, ele vai lá e compra de novo. Então, não só ontem, mas outros dias a gente vem acompanhando esse movimento de valorização, mas não é uma valorização abrupta nem brusca do dólar, que agora chega a R$ 5,34, mas mostrando e refletindo essas incertezas em relação à tensão comercial e política, diplomática e geopolítica entre os Estados Unidos aqui e o Brasil. Então, aqui amarrando já os dois assuntos, porque uma coisa influenciou muito a outra nessa segunda-feira, né? Porque a gente está falando aí do fechamento de ontem. Mas agora a gente vai falar de Brasilzão só, de um assunto que interessa muito as pessoas, porque a gente está falando de juros, e juros, no final das contas, sempre bate na gente. De alguma forma vai bater na gente. Então, como é que a gente pode falar, pô, os juros vão ficar mais altos? Onde isso me afeta? Pode afetar se você quiser pegar um crédito, porque se a taxa básica de juros do Brasil já está em 15, quem dirá as outras que tem todo ali, né, a concentração bancária, tem todos os outros aspectos influenciando para que elas sejam mais altas ainda. A gente está falando de 15 básico num tesouro com emissão soberana. Então, qualquer taxa dentro do Brasil vai ser maior, principalmente se a gente estiver falando de um banco, vai ser maior do que 15% ao ano. Então, a dificuldade do crédito, por exemplo, é um dos aspectos que uma taxa de juros tão alta pode chegar em você. Não só um crédito mais caro, mas como um crédito mais inacessível, porque quando a taxa de juros sobe, também o banco fica mais receoso em conceder crédito, porque pode favorecer a inadimplência. Está mais caro, as pessoas não vão conseguir pagar. Então começa a ficar inacessível também. E do lado das empresas, uma série de fatores também acontecem. A demanda começa a ficar achatada, a empresa vai precisar de uma comparação de um lucro muito maior para botar o dinheiro no risco. Não só isso, ele precisa vislumbrar uma demanda que continue trazendo essa sustentabilidade do lucro, porque no final a empresa está pensando no lucro. Então ela vai começar a cercar vários projetos, pode começar a demitir pessoas. Então a gente vive um cenário de contração econômica, que é por isso que a gente fala que é uma política monetária contracionista, porque o objetivo é que a economia contraia. E justamente causada por essa taxa de juros que foi justificada na ata do Copom por 3 motivos aí que eu até destaquei para vocês, que são motivos que a gente pode discutir também aqui, né? Que a gente pode inclusive criticar. O primeiro o comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa, aqui são trechos, tá, da ata do Copom, a taxa inalterada e seguir avaliando se mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação para a meta.
Então aqui o que o Copom está contando para a gente? O que o Comitê de Política Monetária, que atualmente é presidido pelo Galípolo, está falando para a gente? Bom, a gente tem um patamar de juros alto, a gente vai manter esse patamar de juros alto porque o nosso objetivo é levar a inflação para a meta. É fazer com que a inflação vá ali para a meta, que tenha essa convergência para 3%, com aquele 1,5% para cima, 1,5% para baixo, que fica entre 4,5% e 1,5%. Então, aqui o que o Banco Central está falando é que ele vai manter a taxa de juros alta, embora isso tenha um custo econômico e social para o país, porque o objetivo deles é levar a inflação para a meta. Segundo ponto, em um ambiente de expectativas desancoradas, aqui o maior blá 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 que aparece em todas as reuniões do Copom, não falha nunca, né? Como se fosse um super trunfo ali, ai putz, eu não tenho um coringão, eu não tenho o que colocar nesse parágrafo, eu vou usar a carta das expectativas desancoradas, ou roda a roleta e cai nas expectativas desancoradas, que é o maior blá blá blá, né? Aqui você precisa ancorar as expectativas dos agentes econômicos que eles vão, que a nossa inflação vai para a meta. Então você não pode ter esse descasamento de expectativa em relação à inflação, porque isso traz um cenário ruim. Só que essa justificativa da desancoragem da inflação é o maior coringa que se tem, porque como é que você mede essa desancoragem? Então, é bastante complicado e muito, por isso que eu falo que é um coringão, porque sempre aparece, mesmo quando a gente está vendo um processo de inflação reduzindo, né? Então, aqui é um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso atual, e esse caso parece que não sai nunca, faz uns 3 anos que as expectativas estão desancoradas. Exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Então, aqui ele está falando que ele vai manter a taxa de juros em 15%, embora sufoque a economia, para levar a inflação para a meta, mas não só isso, porque não basta levar para a meta, você tem que fazer com que as pessoas acreditem que aquela inflação vai para a meta e que vai permanecer ali. Então, é isso que a ata do Copom está falando aqui. E o esmorecimento no esforço de reformas estruturais na disciplina fiscal tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. Primeiro, reformas estruturais. Parece que Brasilzão é um episódio de Irmãos à Obra, que por mais que a gente faça reforma, toda vez que alguém abre uma parede encontra amianto, e aí precisa de outra reforma. Aí quando termina outra reforma, acham uma fiação que não está tão boa. Aí precisa de outra reforma. Nunca é suficiente a quantidade de reformas que a gente faz no país. E aí sempre precisa de outra, sempre precisa de outra. E o tal do risco fiscal, né, da política fiscal, que também é um fantasma que está sempre rondando, né? O fantasma do risco fiscal é o primo distante do fantasma do comunista. Se você tem ali um fantasmão lá que está sempre rondando e de vez em quando ele dá as caras. E aí isso também é utilizado como um coringão. E eu acho muito interessante eles falarem dessa coisa da política fiscal, falar também ali, pode botar na tela o quadro de novo, né? Falar tanto da política fiscal como das reformas necessárias, porque isso mostra que nunca é suficiente mesmo. Por mais que você entregue o que está sendo esperado, parece que não é suficiente, sempre precisa de mais. E aí quando você entrega de novo, precisa de mais. E aí quando que a gente vai baixar a taxa de juros? Inclusive, quem falou sobre isso foi o Fernando Haddad no nosso N1. Então a gente separou um trechinho da fala do ministro para passar para vocês em relação a esse tema. No geral, é uma vergonha o que se faz para um lado e para o outro. Nós temos mais de 600 bilhões de reais de renúncia fiscal no Brasil, que, na minha opinião, esse é o maior escândalo. Nós conseguimos reduzir em 100 e foi essa coisa toda, a crítica ao governo, porque a gente reduziu em 100 bilhões a renúncia fiscal, que já estava batendo em 700, 800 bilhões de reais. Por ano, né? Por ano. E nós reduzimos em 100 e a grita, você está vendo a grita toda. Agora com LCI, LCA, essa grita toda, não é? Agora, eu acho que o Congresso está muito maduro para aprovar a isenção. O problema é aprovar a compensação. Na verdade, não era bem esse trechinho que a gente queria, porque aqui ele está falando da reforma fiscal. Se a gente tiver o trechinho que ele fala de juros, a gente põe aqui para vocês até um trechinho um pouquinho maior,
Mas o Haddad falou ali na parte que ele fala de juros na entrevista, ele fala que ele vê espaço para cair e que a taxa de juros está alta. Então, a gente está falando do ministro da Fazenda, que cuida também das políticas fiscais. E o Haddad ele é sempre bem cuidadoso de falar do Banco Central, porque a gente está falando de poderes independentes. E aí o que eu queria passar, né, justamente, inclusive, destacando o que o Haddad falou sobre os juros e o que o Galípolo vem fazendo, sendo um indicado, agora também com uma diretoria, boa parte indicada pelo presidente Lula, é tentar se descolar desse discurso, é tentar se distanciar desse discurso de que a taxa de juros está alta em um aceno claro para o mercado. A gente tem o outro trechinho para passar? Vamos passar então para vocês. Primeiro assim, o Galípolo assumiu agora numa crise grande em dezembro. Se você me perguntar se eu acho que é justificável o juro estar nesse patamar, eu acredito que não. Eu não estou no lugar dele. Ele está lá. É difícil você, né? Quando você herda um problema, foi uma transição, conforme eu falei, muito complexa. Não foi uma transição simples. Isso não foi ainda devidamente diagnosticado, na minha opinião. O que nós vivemos de abril para dezembro do ano passado, né? Vai ter o tempo em que nós vamos poder falar mais à vontade. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a inflação no Brasil, ela esse ano vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto, mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano, ela já está voltando para patamares próximos do teto da banda. É importante esse trabalho de trazer ela para dentro da banda, para dentro daquele horizonte permitido pelo sistema de metas, mas na direção do centro da meta, com um prazo que não é o do ano, né, um prazo contínuo, mas olhando ali no horizonte relevante, nós temos que trazer para um patamar mais baixo. E eu penso que o Galípolo vai chegar no momento, né, em que ele vai juntar a diretoria e tomar essa decisão. Eu entendo que tem espaço. Eu acho que tem espaço para esse juro cair, porque eu acredito que nem deveria estar em 15, mas enfim, está, mas tem espaço para cair. E ele tem os 4 anos de mandato dele e ele vai, na minha opinião, vai entregar um resultado consistente para o Brasil. Essa é a minha opinião. O pessoal aí tá falando, passou pano. Na verdade, o que eu queria falar vem agora, porque o Haddad fala, o Galípolo assumiu o BC em crise, né? Então ele tá tentando acalmar essa crise. Eu acho que esse momento, inclusive, já passou. O que eu vejo agora é um Galípolo muito alinhado ao discurso do mercado financeiro. E quando ele coloca aquelas justificativas ali na ata do Copom, claro que muitas delas são copia e cola de meses passados, mas a manutenção dessas justificativas mostram que o discurso dele está alinhado com o do mercado financeiro. O discurso dele é para um aceno para o mercado financeiro. Então, nesse ponto, eu discordo do Haddad e critico o Galípolo, porque eu vejo um aceno muito mais forte do que o que precisava, inclusive olhando as expectativas de mercado, em relação ao mercado financeiro. Eu vejo um zelo muito maior do que o necessário para agradar um mercado financeiro que, na primeira oportunidade, vai virar as costas para o Galípolo e vai voltar a criticar ele. Então, eu vejo como o amor platônico, às vezes, do Haddad com o mercado, eu sinto essa relação desigual também do Galípolo, tentando acenar, tentando agradar, sempre ali com políticas que, inclusive, vão afetar o Brasil, vão afetar o crescimento do Brasil, vão achatar aqui a nossa economia, comprando esse discurso e se alinhando a ele. Então, a esse ponto eu sou crítica e discordo do Haddad, mas concordo com o Haddad que a nossa taxa de juros não devia estar em 15, que tem espaço para cortar. Aqui também vejo esse descolamento do Galípolo em relação a esse posicionamento do governo federal, também agrada ao mercado financeiro. Então, vou tentar falar o mais distante possível para agradar o mercado e falar que eu sou independente do governo. Para um agrado mesmo, para um aceno que eu sei que não vai ser recebido ou que vai ser recebido por pouco tempo, porque assim que ele der o primeiro escorregão, o mercado vai cair em cima. Então, não adianta agradar, não adianta deixar uma Selic em 15% que vai sufocar a economia para agradar o mercado, porque na primeira oportunidade vão massacrar o Galípolo de novo. Agora eu vou massacrar aqui no sentido figurado de cair matando, de botar ali um monte de manchete contra.
Então era sobre isso que eu queria falar. E eu também quero chamar vocês, agora sim, porque ontem eu ia chamar e não deu tempo, a luz caiu antes, para participar do Guia da Liberdade Financeira, nossa aula que vai acontecer no dia 28 de setembro, às 8 horas. Para se inscrever é só entrar no link iclmercado.com.br ou no QR Code que está aqui no lado. Então a taxa de juros está alta, você não sabe o que fazer, ela tem perspectiva de cair, você também não sabe como é que vamos agir nisso, será que isso afeta o dólar, será que isso afeta a bolsa? Como a gente toma decisões nesse cenário, como é que a gente pega um crédito nesse cenário que seja sustentável? Então é disso que a gente conversa ou lida, né, com taxas tão altas. Então a gente tem aula de tudo no Investidor Mestre e a gente vai dar uma aula gratuita para vocês no dia 28 às 8 horas. Então não percam, não fiquem de fora, porque vai ser uma aula incrível sobre liberdade financeira, mas não aquele papinho de coach de liberdade financeira, mas sim a liberdade financeira para você ter autonomia e tomar suas próprias decisões em relação ao seu bolso, sem ninguém dar pitaco ou te botar em cilada. Agora já vou arrastar para cima, jogar para os nossos vizinhos de cima do Rolê ICL. Hoje a Roberta Garcia e o Guga Noblar já estão lá para receber vocês. E eu volto amanhã para falar mais um pouquinho sobre a entrevista do Haddad e de outros temas e falar, quem sabe, do Javier Milei. Um beijão e até lá, pessoal! Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. O Guia da Liberdade Financeira vai ser no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, aqui no ICL. Totalmente online e gratuita. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.